Anauê! Tudo bom com vocês? Eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física, e agora a gente vai abordar um pouco o aspecto dos jogos e brincadeiras, só que de matriz indígena e africana. Só que a gente vai ter um olhar um pouco mais específico sobre algumas concepções que elas não são muito positivas em relação a esse tipo de prática. Então a gente vai ter um pouco mais de atenção. Eu espero que você consiga respirar e compreender de forma da mente aberta o que eu vou falar para vocês sobre esses tipos de práticas, tudo bem? Então vamos começar a aula. Cultura do brincar. As brincadeiras são atividades lúdicas que desenvolvemos livremente. Por tal motivo, pouco refletimos acerca das suas origens e seu real valor e significado. Compreender a identidade nacional e sua correlação com os aspectos históricos culturais é possibilitar a ampliação do conhecimento que tangenciar nosso saber, né? Então vamos voltar aqui para ver se a gente consegue entender exatamente o que a gente falou. Eu quero que vocês ampliem a percepção de conhecimento de vocês. A gente vai falar um pouco sobre esse aspecto originário de jogos e brincadeiras que tem essa vertente na cultura indígena e africana. Para isso a gente vai precisar se entender e conhecer de fato quem somos nós. Então, nesse segmento eu vou explicar um pouco superficialmente, eu não sou um professor de história, mas a gente está tentando fazer essa parte um pouco mais interdisciplinar para que vocês consigam compreender de forma um pouco mais coesa, efetivamente, quem somos nós e como a gente desenvolve nossas práticas e qual a relevância de respeitar e entender essa construção do saber, tudo bem? Então vamos seguir e entender aqui o Brasil e sua construção cultural. Com um pouco mais de 500 anos, o Brasil é um país multicultural, com dimensões continentais. Inicialmente povoado por indígenas, esse foi influenciado pela cultura portuguesa no período colonial, fazendo assim com que a matriz regional fosse represada. O que é represada? Ou seja, em algum momento a gente foi hostilizado ali, que primeiramente eram indígenas, veio o português e aí represou aquela prática indígena. Então, seguindo, ó. Ademais, em detrimento do período escravista, o Brasil passa a receber forte influência africana. Contudo, devido à hegemonia europeia, eurocentrismo, a cultura de outros povos passa a ser diminuída. Por fim, mesmo com mais de 5 séculos de história, as marcas culturais enraizadas na população brasileira limitam a ampliação de fato do que é nosso e o que é ser brasileiro. Então vamos voltar aqui e fazer essa costura geral. De forma geral, a gente consegue compreender que inicialmente éramos indígenas, tivemos a influência de portugueses e em algum momento teve um período escravista que veio povos africanos e mesmo assim, a todo momento, toda a cultura distinta da hegemônica, né, da principal, ali tida como a europeia, era tangenciada, era eliminada, ignorada. Então, nessa concepção, por mais que diversas influências fossem construindo o nosso ser brasileiro, que por mais que a gente já tivesse uma raiz, que seria a indígena, a todo momento, em detrimento de uma outra cultura que se colocava como superior, a gente acabava sendo mitigado, limitado e diminuído. Então a gente nunca permitiu, em essência, ser quem somos em raiz, né? Naquele contexto de a matriz, a origem. Então, a partir desse momento que a gente consegue ampliar de tipo, opa, originariamente eu sou indígena, eu tenho influência de outros povos, de outras culturas, mas eu não posso ignorar quem eu sou em essência. Isso não vai determinar quem eu sou no presente, mas de forma geral nos permite entender toda a construção do nosso ser, a construção desse conhecimento, de onde vem, por que vem, quais são as influências. Então a gente não pode ignorar e nem diminuir, porque é melhor. Não, não existe esse lance de cultura melhor, tá? Tirem isso do pensamento de vocês, porque não existe a cultura melhor. Existe aquilo que você vai se apropriando, aquilo que você vai se identificando e aquilo que você vai construindo como identidade. Então, nós brasileiros temos nessa nossa construção esse mix de situações que vão nos influenciando e vão nos construindo. Entendendo que, a partir do momento que ficou muito enraizado essa perspectiva de alguma cultura superior, alguns saberes foram negligenciados. E é isso que a gente quer desmistificar aqui com vocês. Então, para isso eu vou propor uma reflexão. Existe uma cultura melhor que a outra? Eu acho que eu já mencionei nessa aula, né? Mas aí é importante lembrar que a cultura é o conjunto de conhecimentos, costumes, normas e valores que um grupo ou sociedade possui. Então, sabendo que a gente tem sim nossos costumes, nossos conhecimentos, nossos saberes, e saber de onde eles vêm é relevante para a gente se identificar e entender, não,
isso aqui eu peguei de tal influência, mas isso aqui já é de outra. E entender que essa construção, essa coxa de retalhos vai formando o nosso ser. E aí, por que é importante saber disso? Porque a partir do momento em que eu renego e diminuo uma determinada cultura por achar ela inferior, eu estou fazendo uma prática que a gente aqui quer desromper, tá? Então a gente vai agora entrar em um ponto que é bastante delicado, mas que eu quero que vocês tenham ampla atenção. Então vamos lá, ó. Discriminação. É denominada discriminação toda atitude que exclui, separa e inferioriza pessoas tendo como base ideias preconceituosas. Discriminar alguém consiste em um ato de violência que impede essa pessoa de exercer seus direitos como ser humano, segregando-a, negando a ela acesso a coisas e situações. Então, entendo que a partir do momento em que eu estou diminuindo alguém, eu estou cometendo um ato discriminatório. Eu estou sendo violento na prática de achar que alguém é inferior a mim por ela ser diferente, ter uma cultura diferente. Então, aqui a gente já quer desromper com esse tipo de pensamento. Além disso, a gente fez essa associação da discriminação com um ato preconceituoso, mas existe uma pequena divergência que a gente vai abordar agora. Vamos lá, ó. A discriminação tem origem no preconceito. Por mais que ambas possam ser correlacionadas, o preconceito pode ser compreendido como uma atitude mais ligada ao aspecto psicológico e mentais. A pessoa preconceituosa tem opiniões infundadas, estruturadas em ideias preconcebidas, frutos da ignorância. Aqui qual é o ponto principal? É entender que preconceito é de uma concepção, ou seja, de um entendimento, de um saber pré-concebido, antes de eu saber, antes de efetivamente eu conhecer, eu já estou julgando, já estou achando algo sobre aquilo que eu nunca nem vi. Então, aquele momento em que a gente tem uma opinião, uma percepção que ela não é baseada na realidade, ela é apenas uma situação de que eu acho que seja, ela é um ato preconceituoso, ou seja, é uma opinião pré-concebida. E aí a gente vai ter que ter uma atenção, eu até especifiquei aqui, estudante de direito, a gente também, e a gente vai fazer uma análise no aspecto de tipo, qual é a consequência desses atos discriminatórios e preconceituosos. Aqui a gente vai citar um pouco da Declaração Universal dos Direitos Humanos e a Lei 7.716, em que descreve as seguintes situações, ó, minuto direito, né? Todos são iguais perante a lei e têm direitos sem qualquer distinção à igual proteção da lei. Todos têm direitos à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. O artigo 20 destaca o seguinte ponto, ó, será punido quem praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. A pena, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Por que eu destaquei isso? Porque não é é o que eu acho e ponto, acabou. Tudo bem, tem consequência. Existe uma lei que esclarece a consequência desses atos. E a gente conseguindo compreender o que é a discriminação, o que é o preconceito, a gente consegue ter uma interpretação melhor e buscar fazer uma prática que mitigue isso. Mitigar, ou seja, diminuir. Por que eu estou falando que existe essa prática para mim de mitigar? Porque, de forma geral, o nosso sentido é o seguinte, é respeitar, ter a sensação de liberdade e igualdade. Quando a gente vai praticar aqui a integração, a gente vai fazer uma compreensão geral, mas é só para diminuir. De forma geral, o mais importante é o respeito, liberdade e igualdade, tá bom? Mas vamos lá na parte de integração. No meio educacional, a prática de inclusão é um dos princípios mais importantes no aprendizado, pois seu objetivo é a experienciação do saber de todos. Contudo, a integração pelo viés sociológico representa a introdução de indivíduos ou grupos em contextos sociais maiores, com padrões e normas mais gerais. Isso permite que práticas de matriz diversas possam ser respeitadas e evidenciadas. Então, é aquilo que eu mencionei já ali na reflexão. Nosso papel principal vai ser ali entre respeito, liberdade, igualdade. Aqui a gente quer propor a parte mais da inclusão, mas com a integração vai ser como uma parte de mitigar, ou seja, diminuir qualquer ato discriminatório e preconceituoso. Quando eu disse lá no contexto histórico que a cultura eurocêntrica europeia, ela se colocava como superior, ou seja, no centro da situação, ela é a grande, a superior,
as outras deveriam se inserir ali. Aqui, a proposta dessa integração é que a gente permita vivenciar minimamente, por mais que exista uma cultura um pouco maior, uma cultura superior, não que isso exista efetivamente, a gente começa a permitir que isso seja inserido e incorporado para que a gente possa permitir a ampliação desse nosso conhecimento. Então, de forma geral, a integração, ela permite aproximar aquilo que já foi um dia segregado, por acharem que era inferior. E a gente, nessa base toda, a gente já sabe que não é inferior, porque isso é uma atitude discriminatória, preconceituosa, com base no viés de conhecimento que a gente anulou nessa percepção de construção de um conhecimento cultural que se colocava como superior ao outro. Meu Deus, quanta coisa! Mas, de forma geral, é isso que eu quero que vocês entendam, que não existe uma cultura superior, que existe sim aquelas que foram diminuídas, aquelas que foram inferiorizadas, mas isso são atitudes por falta de conhecimento e que são atitudes discriminatórias e preconceituosas, e que a gente permitiu acesso, essa integração, é buscar evidenciar e minimizar esses erros, tudo bem? Então aqui a gente faz essa reflexão final sobre as brincadeiras multiculturais, torna-se evidente, portanto, que nossa construção social está relacionada com as práticas que desenvolvemos no nosso cotidiano. Compreender nossa história é alicerçar a percepção que temos sobre o outro, sobre nós e sobre o mundo que nos cerca. Sendo assim, os jogos e brincadeiras no contexto indígena ou africano são alternativas de aprendizados que ampliam nossa percepção de fato do que é ser brasileiro. E nós temos algumas imagens de jogos e brincadeiras de outras culturas, né? No caso que a gente está abordando especificamente a africana e indígena, e que a gente insere ela no nosso cotidiano normalmente. Quem nunca brincou de cabo de guerra na aula de educação física, ou fez uma rodinha para cantar cirandinha? Então, toda essa prática, todo esse conhecimento, todo esse saber que um dia foi velado por você tido como inferior devido a atos discriminatórios ou preconceituosos, eles têm essa percepção por base de uma cultura que foi pautada em um saber errôneo. Às vezes a gente faz essa troca de conhecimento, mas ela não é tão positiva. Mas aqui a gente consegue arredondar todo esse saber, tentar mitigar, né, diminuir toda essa falha e fazer um exercício, porque eu sei que agora vocês estão fera para praticar. Então vamos lá, ó. Questão 1. A cultura está imbricada em nossas vidas, mas de forma simples, sobre a cultura pode-se afirmar que a cultura europeia é mais importante. Letra B, a cultura é múltipla e deve ser respeitada. Alternativa C, a cultura indígena não tem influência no Brasil. Letra D, a cultura africana não é boa. É aquilo que a gente já mencionou, não existe uma mais importante, não existe aquela que não nos influenciou e não existe uma cultura que seja ruim. Existe aquela que é múltipla e deve ser respeitada. Seguindo aqui para finalizar, de forma geral, por mais que a discriminação possa ser correlacionada com o preconceito, esse está relacionado ao quê? O preconceito está relacionado com o quê, pessoal? A ignorância, B, simplicidade, C, humildade, D, não existe preconceito. Por favor, né, gente? A alternativa correta, a ignorância, né? Tipo, ou seja, a falta de conhecimento ali, o acesso ao saber e essa concepção preconcebida sobre o que é, o que deve ser, ela é um ato de ignorância. E tendo compreendido aí, eu pergunto para você quais são as suas raízes, né? Que você se reconhece, como é que você se conhece. A peço também para aproveitar, acessar a plataforma Eduque para aprender mais. Finalizo minha aula aqui. Já dei o máximo de mim hoje, mas acredito que vocês conseguiram compreender. Então, vejo vocês na próxima e é isso aí. Até lá!